Olá! Neste vídeo vamos dar continuidade e concluir a mensagem da semana 2 da série As Promessas de Deus do Alimento Diário, cujo título é As Promessas de Deus. Vamos agora falar sobre o Santo dos Santos, que representa o nosso espírito. Ali há 4 colunas, havendo 3 entradas, e quando fosse realizar a expiação, o sumo sacerdote tinha uma entrada pelo lado direito, esquerdo e o centro. Sobre as colunas, o véu era pendurado. Este véu era bordado de querubins, que representam a glória de Deus. Dentro do Santo dos Santos estava a Arca da Aliança, que segundo Êxodo 25, do 21 ao 22, era de madeira de acácia revestida de ouro. Havia uma tampa chamada de propiciatório, sobre a qual havia 2 querubins, um de frente para o outro, cujas extremidades de suas asas se tocavam. Se uma pessoa qualquer entrasse no Santo dos Santos, seria fulminada pelos querubins. Conforme Hebreus 9, 25, apenas o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano para fazer expiação pelos pecados do povo. Ele era devidamente vestido com sua estola sacerdotal e na orla de suas vestes eram colocadas campainhas que, enquanto soadas, certificavam aos que estavam do lado de fora que o sumo sacerdote estava vivo no Santo dos Santos. Tal era o rigor aos que entravam no Santo dos Santos. Moisés, porém, podia entrar ali a qualquer momento. Conforme vimos, o altar de incenso pertencia ao lugar santo quando foi construído na época de Moisés. Contudo, em Hebreus 9, de 1 a 4, lemos: Ora, a primeira aliança também tinha preceito de serviço sagrado e do seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, se chamava o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chamava o Santo dos Santos, a qual pertencia um altar de ouro para incenso, e a Arca da Aliança totalmente coberta de ouro, na qual estavam uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Nesses versículos, notamos que o altar de ouro para o incenso está localizado no Santo dos Santos. Aleluia! A explicação acerca disso está descrita em Mateus 27, 51, onde diz que o véu do santuário se rasgou em 2 partes de alto a baixo. Esse véu era o que separava o santo lugar do Santo dos Santos e se rompeu quando o Senhor na cruz, tendo novamente clamado com grande voz, entregou o Espírito. Antes disso, Jesus ficou pendurado naquela cruz por 6 horas. Durante as 3 primeiras horas, o Senhor foi julgado pelos homens, fato percebido pela ridicularização e zombaria das pessoas ali presentes. Nas últimas 3 horas, entretanto, Jesus foi julgado pelo próprio Deus, pois desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Mateus 27, 46 diz que Jesus clamou em alta voz dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Os pecados do mundo inteiro estavam sobre o Filho de Deus na cruz, e tal situação formou densas trevas em pleno dia, ao meio-dia, mesmo momento em que o sol está a pino. Deus abandonou seu Filho, porque naquele exato momento ele representava todos nós pecadores, segundo Isaías 53, de 4 a 5. Nenhum dos sofrimentos pelos quais Jesus passou se comparava ao fato de ele ter sido abandonado pelo Pai. Sua maior dor era proveniente da falta do Pai. Quando nos aprofundamos nesse assunto, não há como não nos sensibilizar e não ter os nossos olhos marejados de lágrimas. Assim como o Filho tinha altíssima conta a presença do Pai, nós também devemos ter esse mesmo sentimento e jamais sair de sua presença. Sem a presença de Deus, não somos nada. Louvado seja o Senhor. Todo esse sofrimento do Filho foi para nos proporcionar uma entrada no Santo dos Santos. Esse véu que se rasgou abrindo-nos um novo e vivo caminho, conforme lemos em Hebreus 10, do 19 ao 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar
no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Querido ouvinte, o caminho para o Santo dos Santos está aberto para nós. Aleluia! Agora, com intrepidez, podemos adentrar no lugar mais íntimo de Deus. No entanto, ainda podemos pensar que somos indignos ou não merecemos. Contudo, quanto mais nos acharmos indignos, mais precisamos entrar no Santo dos Santos. 1 Coríntios 15, 45 diz que o Senhor Jesus, como último Adão, tornou-se o Espírito que dá vida. Quando invocamos o nome do Senhor, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, segundo a palavra de Deus, temos a garantia de que estamos no Espírito. Pois segundo 1 Coríntios 12, 3, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Invoque o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor só é possível pelo Espírito. Se invocar o nome do Senhor, você é uma pessoa espiritual. O Senhor Jesus é maravilhoso. Pela morte de Cristo, foi-nos aberto um novo e vivo caminho para além do véu, para o Santo dos Santos. Graças ao Senhor por isso. Em nossa experiência cristã, podemos penetrar no mais profundo ambiente de comunhão com Deus em nosso espírito, que é a realidade do Santo dos Santos. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos para realizar a expiação. A palavra expiação significa cobrir, purificar, fazer reconciliação, pacificar. Leiamos Hebreus 9, 22, que diz: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Portanto, a expiação é o ato de apaziguar a ira de Deus contra o homem. Por meio do sangue de animais aspergidos sobre o altar ou sobre o propiciatório, a ira de Deus era aplacada e o homem era aceito por ele. Na verdade, no Antigo Testamento, a expiação não era eficaz, pois era incapaz de remover os pecados. Porém, a expiação realizada por Cristo tem essa eficácia, conforme lemos em Hebreus 9, 26. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. A expiação da antiga aliança era como alguém que se dispõe a limpar uma casa, mas coloca toda a sujeira por debaixo do tapete. Tudo aparente está limpo, mas quando levantamos o tapete, toda a sujeira está lá. Assim era a expiação no Antigo Testamento. Não era capaz de remover pecados, só cobria. Ela apenas adiava o juízo de Deus. Leiamos agora Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Glória a Deus, porque a redenção de Cristo tira os pecados. Conforme vimos nesses versículos, a simples repetição dos sacrifícios a fim de obter a expiação, a paz com Deus por si só já era um indicativo de que não era eficaz. Em Hebreus 10, 4, lemos: é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Aquela expiação apaziguava Deus com o homem por um momento. No versículo 11, lemos: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Logo depois, que o homem pecava, novamente precisava do sacrifício de outro animal e esse ciclo era interminável. Para satisfazer essa exigência da lei, o homem precisava ter uma fazenda de gado e mesmo assim ele não tinha garantia de que seus pecados seriam removidos. Para pôr um fim a isso, o Senhor Jesus realizou a redenção por nós.
Redimir ou resgatar o que foi perdido é o significado de redenção. O homem pertencia a Deus, era produto de sua criação, mas Satanás o roubou de Deus. Deus, para tirá-lo do reino de Satanás, enviou seu Filho, Cristo Jesus, para pagar um resgate. O preço do resgate que ele pagou foi altíssimo, pois, conforme 1 Pedro 1, do 18 a 19, Jesus derramou seu sangue e deu sua própria vida. Isso se chama redenção. Diferente dos sacrifícios da antiga aliança, o Senhor, como o Cordeiro de Deus, tirou de uma vez por todas o pecado do mundo. Seu sangue é poderoso para aniquilar o pecado. De acordo com Hebreus 9:12, sua redenção tem eficácia eterna. Aleluia! Um dos efeitos da redenção de Cristo está em Hebreus 10, do 19 ao 23. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sumo sacerdote sobre a graça de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia! Hoje, pela redenção de Cristo, o véu já foi rasgado. Não há impedimento algum à nossa entrada no Santo dos Santos. Louvado seja o Senhor. Voltando ao tabernáculo, as 4 colunas do Santo dos Santos proporcionavam 3 entradas pelo véu. Em tipologia, essas 3 entradas representam respectivamente o Pai, o Filho e o Espírito. Em Lucas 23:45, vemos que o véu se rasgou justamente ao meio, a entrada que representa Cristo, o Filho de Deus, que é a porta, segundo João 14:6. Por isso, não é de admirar que Hebreus 10:20 afirme: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Cristo realizou a redenção e nos proporcionou entrar no Santo dos Santos, de modo que o acesso está inteiramente disponível a cada um de nós. Louvado seja o Senhor! O ambiente do Santo dos Santos é de pura glória. Nesse lugar não há penumbra, pois ele é iluminado pela luz da glória de Deus. O átrio exterior era iluminado pela luz natural, uma vez que não havia cobertura. Durante o dia havia a luz do sol e à noite a da lua. No santo lugar havia luz artificial produzida pelo candelabro de ouro. Como embaixadores, devemos encorajar nossos irmãos a entrar no Santo dos Santos para ser iluminados e absorvidos pela luz da glória de Deus. Conforme vimos no vídeo anterior, os ministros com a palavra da reconciliação são representados pelas 5 colunas que dão acesso ao santo lugar. Eles têm a responsabilidade de chamar os que foram redimidos a entrar no santo lugar para servir o Senhor. Também os embaixadores estão presentes no Santo dos Santos, representado pelas 4 colunas, encorajando-nos a entrar na esfera da glória do Senhor. Aleluia! Por isso, não fiquemos satisfeitos somente em estar no átrio exterior, isto é, parar na experiência de redenção, alegres por termos nossos pecados perdoados, ou permanecer no santo lugar, embora servindo ao Senhor, mas por vezes sem estar no Espírito. Não! Adentremos no Santo dos Santos e conheçamos nosso Deus e sua vontade. De maneira prática, como podemos introduzir pessoas na esfera do tabernáculo? Hoje, o Senhor nos deu algumas ferramentas preciosas para isso, como a comportagem dinâmica, o Expolivro, a editora Árvore da Vida, o jornal Árvore da Vida, também o Instituto Vida para Todos, ou IVPT. Temos o Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho, CEAP. Temos ainda o Grupo Familiar de Cuidado e Multiplicação, GFCM. Temos os Bucafés, dentre muitas outras.
Todas essas ferramentas têm o objetivo de introduzir pessoas no tabernáculo até chegarem ao Santo dos Santos. No Novo Testamento, vemos o tabernáculo de Deus com os homens e a realidade desse tabernáculo hoje está em nosso espírito. Em Efésios 2, 21 a 22, vemos que somos santuário dedicado ao Senhor, edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém! À luz da nova aliança, nós hoje somos o tabernáculo. Somos um tabernáculo móvel. E onde formos, o tabernáculo vai. Por isso, veja bem para onde você tem levado esse tabernáculo. Leamos 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. O Senhor Jesus não conheceu o pecado. Essa palavra conhecer em grego é gnosko, que significa conhecer intimamente. Não se trata de um mero conhecimento doutrinal, mas é um conhecimento que vem pelo convívio, como conhecimento proveniente do convívio entre marido e mulher. Por causa do convívio de anos entre eles, quanto mais tempo passam juntos, mais se conhecem. Em muitos casos, um olhar entre esposa e esposa é o suficiente para saber se algum deles está triste ou alegre. Voltando à experiência do Senhor Jesus, ele nunca se envolveu com pecado algum, mas quando estava na cruz houve trevas, pois Deus olhou para ele e viu o pecado. Era como se o pai dissesse: meu filho é pecado, como posso habitar com ele? Eu sou santo. O Deus santo e único não pode mesclar-se com o pecado, e por isso deixou seu filho sozinho por causa de nós, os que conheceram o pecado. Assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Querido ouvinte, Jesus é sem pecado, mas Deus o fez pecado por nós. Acaso não surge em você algum sentimento de gratidão? Baseado nisso, quando o Senhor nos pedir alguma coisa, nossa reação deve ser: sim, Senhor. Não tem por que hesitar nem duvidar do Senhor, uma vez que Ele deu sua vida por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo é a nossa justiça e nos justificou. Como diz 1 Coríntios 1,30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Cristo é nossa justiça, nossa santificação e nossa redenção. A justiça nesse versículo é uma justiça subjetiva, ou seja, é a nossa justiça diária. Aleluia, que maravilha! Nas Escrituras, a justiça é representada pelas vestes. Leamos Salmo 45, 13. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Eu quero dar uma grande notícia. Hoje você está no interior do grande palácio, porque você é como a filha do rei. Por causa dessa veste recamada de ouro, que representa a natureza divina, você está qualificado a entrar no palácio. Prosseguindo para o versículo 14. Em roupas bordadas conduzem-nas perante o rei. As virgens, suas companheiras que as seguem, serão trazidas à tua presença. E quando a primeira veste é recamada de ouro, aqui a segunda é bordada, o que indica que houve um labor, pois bordar um tecido não é fácil. É agulhada após agulhada para que a bordadura fique perfeita. É essa segunda veste que nos conduz à presença do rei. Para nosso encontro pessoal com o rei, não podemos ir só com a primeira veste. Precisamos de uma segunda veste, uma veste bordada, muito mais trabalhada. Na verdade, esse é o trabalho de Deus em nós hoje. Para termos nossa veste bordada, precisamos permitir que o Senhor trabalhe em cada um de nós. Além disso, não podemos atribuir aos outros a responsabilidade de bordar nossas vestes. Pelo contrário, isso é nossa responsabilidade. Em Apocalipse 19, 7, lemos:
Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Essa esposa que somos nós, a si mesma se ataviou. Isto é, ela mesma se preparou para casar-se com seu marido. E o versículo 8 lemos: pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Amado ouvinte, todos os dias precisamos ter esses atos de justiça, que são a nossa veste, e sem ela não conseguiremos encontrar-nos com o Senhor. Essa veste também é conhecida por veste nupcial. Em Mateus 22, de 11 a 14, temos a situação de uma pessoa que estava na festa de casamento sem a veste nupcial, e tal pessoa foi amarrada e lançada fora, onde havia choro e ranger de dentes. No dia da segunda vinda de Cristo, não teremos nenhuma justificativa, nenhum argumento, pois estaremos nus diante do Senhor, pois Ele sabe de tudo. Nosso desejo é que essas palavras sejam lidas pelos escolhidos, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Querido ouvinte, que você seja um desses poucos escolhidos que preferiu bordar suas vestes para encontrar-se com o Senhor. Louvado seja o Senhor. Aquela pessoa que estava sem a veste ficou emudecida por não estar com sua veste nupcial. Não tinha justificativa e estava envergonhada diante do Senhor. Você quer isso para si? Eu acredito que não. Por isso, pratiquemos ato de justiça hoje. Bordemos nossas vestes para que naquele dia, quando o Senhor se manifestar, tenhamos confiança a ponto de olhar olho no olho do Senhor sem medo ou sem vergonha. O Senhor pagou altíssimo preço na cruz. Foi feito pecado por nós para que fôssemos feitos justiça de Deus. Louvado seja o Senhor. Com isso, concluímos mais esta mensagem e esperamos que seu conteúdo ajude a avançar em sua experiência cristã até o mais interior do tabernáculo, o Santo dos Santos, a plena comunhão com Deus. Que além disso, você também possa ajudar outros, como embaixadores de Cristo, a progredirem espiritualmente também. Lembre-se de deixar seu comentário, seu like e compartilhar esse conteúdo com seus conhecidos. É muito importante para nós termos esse feedback e nos ajuda a levar essa mensagem de esperança e vida a muitas outras pessoas. Pedimos ainda que, caso não seja inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações para você ficar sabendo sempre que novos vídeos forem lançados. Na descrição de todos os vídeos disponibilizamos os links do Alimento Diário e demais livros de apoio que podem ajudá-lo a aprofundar e extrair mais riquezas e revelações sobre este assunto. Aproveita para dar uma olhada nessas indicações também. Jesus Cristo é o Senhor. Fica com Deus e abraços.